Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Hoje com a questão de matemática que envolve o tema sistemas de equação, né? Eu tenho aqui um problema onde a partir do problema a gente vai montar esse sistema de equação. Então vamos lá à questão. O enunciado diz que uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso. A cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados? Então vamos lá. O total de arremessos, né, é 50, né? Entre acertos e erros, a soma desses dois dá 50. Então a gente pode chamar acertos, né? Como a gente não sabe qual é a quantidade de acertos, a gente pode chamar ele de x. Então acertos eu vou chamar de x ou a, né? Dependendo aí do que você acha mais fácil de entender. E erros de y, para a gente montar o nosso sistema de equação. Então a primeira equação vai ser x mais y igual a 50, já que a soma de acerto com erro dá 50. A segunda equação, que vai ficar aqui embaixo, corresponde à quantidade de pontos. A jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado, ou seja, 5x, e perde, ou seja, negativo, né, 2 pontos por arremesso errado. E essa subtração aí, né, vai dar 124. Então aqui eu tenho um sistema de equação. Então o que é que ele pede? Justamente a diferença de x com y. É essa a pergunta da questão. Então a gente vai encontrar quem é x ou quem é y primeiro, e depois a gente, com esse valor, a gente descobre os dois valores e encontra a diferença entre eles. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente pode usar o método da adição ou o método da substituição. No caso aqui, a gente percebe que se eu somar as duas equações, a primeira com a segunda, a gente não vai conseguir eliminar uma variável, nem a x nem a y. Para a gente usar o método da adição, a gente tem que, na soma das duas equações, tem que eliminar uma variável. Então, para eliminar uma variável aqui, a mais fácil de você eliminar é o y. Por quê? Porque se você multiplicar a primeira equação por 2, eu vou ter uma nova equação na primeira, né? A primeira equação vai ser reescrita de uma outra forma. Se você multiplicar por 2, ficaria 2x mais 2y igual a 100. E embaixo ficaria do mesmo jeito que estava. 5x menos 2y igual a 124. Agora, quando você somar as duas equações, uma variável vai ser eliminada, que é a variável y, né? Isso aqui, ó, 2y menos 2y é igual a 0. Então, essa aqui, que é o método da adição, é uma das formas de você resolver. Então, vai ficar 2x mais 5x, 7x igual a 100 mais 124, que vai dar 224. Logo, o valor de x é 224 dividido por 7. Logo, x vai ser 32, né? 32. Se você sabe quem é x, logo você tem como saber quem é y. Basta substituir aqui, ó, ou aqui embaixo, né? Vou substituir aqui em cima porque é mais fácil, né? Tá mais fácil de encontrar. Então vai ficar x, que é 32, mais y, que a gente não sabe, é igual a 50. Logo, o valor de y é 50 menos 32. O valor de y é 18. Então a gente achou o valor de x e o valor de y, que x são os acertos e o y são os erros. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual é a quantidade de arremessos acertados, qual é a diferença de quantidade de arremessos acertados e errados dessa jogadora. Então, para fazer isso, você subtrai 32, né, 18 e 32. E aqui você vai obter o resultado igual a 14. O gabarito é a alternativa letra B. Questão aí da FUVEST 2021, questão bem interessante que envolve aqui problemas, né, de matemática com equação, sistema de equação com duas variáveis.
essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais.